O inglês é um idioma falado em todos os continentes e não apenas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Por exemplo, na Ásia temos a Índia, na Oceania a Austrália e a Nova Zelândia, na África a África do Sul, na América Central a Jamaica e as Bahamas e aqui na América do Sul a nossa vizinha, a Guiana. So, let's study English? Roda a vinheta! Hora do Enem no ar, hoje é dia de língua inglesa. Ah, não esquece que todos os episódios estão lá no tvescola.org.br ou youtube.com/tvescola. E curte a gente, hein? Agora sim, chega mais, professor Daniel Sanches. E aí? How are you? I'm fine. What's up? Por que o Enem exige tanta interpretação de texto? No entendimento do Enem, é muito mais importante que você absorva as mensagens que uma língua estrangeira está enviando para você, seja através de texto, de conversa, do que simplesmente você entender a estrutura dessa língua, né? Saber posicionamento de palavras, né? Ou a gramática, a conjugação. É muito mais importante que você entenda alguma coisa que está sendo dita, a informação, do que como ela está sendo dada para você. Se ela está respeitando alguma gramática, alguma regra, algum padrão. Então o Enem entende que interpretar, entender, absorver a informação que aquele texto tem por objetivo de te passar é muito mais importante do que saber o que é um substantivo, o que é um adjetivo. E vem cá, a gente precisa entender os gêneros textuais para fazer uma boa prova? Olha, é bacana que você saiba disso sim, é muito importante, na verdade, né? Porque dentro das minhas pesquisas, das minhas análises, a gente tem uma grande quantidade de textos que vem aí em formato de artigos jornalísticos, artigos tecnológicos, né? Que vem aí trazendo uma série de informações. A maior parte dos textos é isso, 70%, 80%. Só que a gente tem a participação de textos que não são em forma de artigo, né? Você tem cartoon, algumas vezes já apareceram tirinhas, você tem poesia, você tem letra de música. E cada gênero textual, cada tipologia de texto vai trabalhar com o vocabulário da língua de uma maneira diferente, né? Uma música, um poema, vai tratar a língua, vai utilizar a língua de uma maneira talvez mais metafórica, mais poética, mais musical. Além disso, ela vem com textos não verbais, né? Vem com imagens associadas à parte verbal. Sim. Então, sabendo disso, você sabe que você tem que associar a língua escrita, o inglês de fato, com aquela imagem que a acompanha. Então, sabendo disso, você vai ler e interpretar melhor. Não tem como você achar que você vai ignorar a imagem ou ignorar o texto quando as duas vêm juntas, senão você vai interpretar errado, beleza? Vem cá, e se eu não tive muitas aulas de língua estrangeira, isso dificulta? Ah, sem dúvida, né? Porque quanto mais você se expõe à língua, porque aprendizado de língua, Landy, depende da sua exposição a ela. É claro que se a gente está falando de uma prova, novamente, escrita, de leitura, quanto mais você lê, quanto mais você testar o seu conhecimento de vocabulário, melhor você vai estar para uma prova dessa. Se você não teve tanta aula, se você não dedicou tanto tempo, o teu vocabulário vai ser menor, a tua capacidade interpretativa vai ser menor e você vai estar menos preparado para isso. Bom, então bora treinar? Vamos lá! Tá aí na tela, questão 92 do Enem de 2013, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá contigo. A gente vai dar uma lida na questão, mas a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né, sua, do pessoal de casa, né, dos candidatos, é a fonte. Então, o Enem gosta de usar a National Geographic como fonte. Não é o primeiro e provavelmente não vai ser a última vez que vai usar, tudo bem? Então, se liga na fonte, se vai estudar, vai ler, leia textos, leia artigo da National Geographic, beleza? Outra coisa interessante desse texto é que a gente vai ver que existe uma transparência muito grande de palavras, ou seja, a similaridade entre a língua portuguesa e a língua inglesa, elas vão se apresentar bastante aqui e ajuda a ler. Talvez você não saiba dizer morfina em inglês, mas quando você olhar, você vai reconhecer. Vamos dar uma lida primeiro? Bora. Primeira dica, a gente lê o enunciado. Então, vamos lá. Ao ler a matéria publicada na National Geographic para a realização de um trabalho escolar, uma estudante descobriu que... Vamos lá. Our bodies produce a small steady amount of natural morphine. A new study suggests traces of the chemical are often found, often or often, tá? Tanto faz a pronúncia, in mouse and human urine, leading scientists to wonder whether the drug is being made naturally or being delivered by something that the subjects consumed. The new research
shows that mice, e aí é interessante a gente ver essa palavrinha, vou comentar ela melhor depois, a palavra mice, produce the incredible painkiller. Tem uma coisa interessante sobre o painkiller também, que é como a língua inglesa funciona, tá legal? And that humans and other mammals possess the same chemical roadmap for making it, said study co-author Maynard Zank, who studies plant-based pharmaceuticals at the Donald Danforth Plant Science Center em St. Louis, Missouri. Ele está dizendo pra gente que houve um estudo que fala sobre essa produção da morfina, compara isso, né, com ratos camundongos, tá? Até o texto vai tratar como ratos, aqui as opções, mas, na verdade, a palavra melhor, tradução melhor seria camundongo, que são os ratinhos menores, né? Ratos maiores a gente chama de rat, tudo bem? E aí é legal a gente ver que o mouse está aqui. Sim. E a gente tem o mice. E aí? Mice, aí o candidato não sabe. O mouse, ele sabe que ele, né, tem um computador, sabe que parece um ratinho, mas ele não sabe o que é mice. O inglês tem uma questãozinha interessante que é um plural irregular, a gente vai falar melhor disso depois. Mas mice é o plural de mouse, então seriam ratos, camundongos. E a primeira dica que eu quero dar para você é que na outra vez eu falei que se o texto tem um título, provavelmente a resposta é o título. Sim. Esse aqui só tem National Geographic News, não ajudou a gente em nada. Não. Mas se a resposta não tá no título, provavelmente ela tá numa frase. Uma frase. Numa frase. Então a gente vai olhar os distratores e a gente vai procurar os distratores ali. Vamos dar uma olhadinha na letra A. Os compostos químicos da morfina produzidos por humanos são manipulados no Missouri. Olha aquela informação inútil que ele tá colocando aqui para te destruir. Sim. Beleza? Era uma informação sobre o coautor, que não tem nada com a produção. E aí, olha só essa letra B que é interessante. Os ratos e humanos possuem a mesma via metabólica para a produção de morfina. Ele chama a morfina de incredible painkiller. Se você pegar a palavra kill, matar, Sim. Killer, aquele ou aquilo que mata, pain, dor. Aquilo que mata a dor é aquilo que elimina a dor. Sim. Então é a morfina. A morfina serve para eliminar a dor. E aí a gente vê aqui, ó, mais humans possess. Possess, possuem. Same, mesma. Roadmap, via. Produce, produção. E morfina, exatamente. Então, o que o candidato precisa prestar atenção é que muitas vezes a resposta é uma frase que está dentro do próprio texto. Ele fica preocupado com o texto inteiro, ele pode tentar jogar a frase em português para dentro do próprio texto. Tudo bem? Então a resposta dessa questão, Land, a resposta é a letra B e ela está escrita aqui. Ela tá dentro, toda ali. Tá toda ali. Tá Perfeito. toda ali. A gente pode só terminar de ver, professor, que a gente viu lá a letra A, então bora pra C, Vamos D e lá. E. A produção de morfina em grande quantidade minimiza a dor em ratos e humanos. Para começar, a morfina, ela diminui a dor em todo mundo. Em então, qualquer coisa que não é você verdade? tá Então, se você pensar bem, isso aqui é muito restritivo. Tem que ter cuidado com isso. Generalização e restrição no Enem, se não tiver escrito claramente no texto, não tá, é provavelmente a resposta errada. Né? A produção de morfina é um traço incomum entre os animais? Opa, ele acabou de dizer que até outros mamíferos, que são os mammals, produzem, então não é incomum. Essas aqui são as duas mais absurdas que a gente teria ali. E você vê que a letra B é a própria, quase que a tradução literal de uma das frases pertencentes ao texto da gente ali. Professor, se a pessoa está antenada na biologia, ajuda a entender o contexto? Claro, quanto maior for seu conhecimento prévio, se chegar nessa tua prova com maior número de informações e conteúdos das demais matérias, da vida, da atualidade, é óbvio que sim. Imagine você se fosse uma música. E aí você conhece a letra daquela música e eu não. Você concorda comigo? Temos o mesmo nível de língua inglesa. Você não conhece você conhece a música e eu não. Você concorda que você vai ler a música muito melhor do que eu porque você já sabe do assunto? Sim. Você concorda se a gente chegar num texto e eu sei nada de biologia, não tenho a menor noção da função da morfina, não sei nada disso e você sabe, você concorda que você lê esse texto muito melhor do que eu? Com certeza. Sem dúvida. Então, conhecimento prévio, aquilo que você traz com você, faz de você um leitor muito melhor em qualquer língua. Por que não na língua inglesa? Por que não na prova do Enem? É óbvio que sim, é uma pergunta super relevante essa que você fez. Tem algum aspecto, alguma coisa da gramática que é importante pra gente destacar nesse texto? Sim, porque a gramática, na verdade, ela é um instrumento, não é verdade? E aí, quando a gente falou do mouse, por exemplo, né, que tem um plural irregular, a gente, em português, tem isso de colocar o plural com S, né? Isso aí é a regra principal e isso não é diferente do inglês, tudo bem? O inglês a gente pluraliza colocando S, né? Um carro, a car, carros, cars. Mesa, table, mesas, tables. Tudo bem. Mas existe uma série de palavras que tem
por conta da formação da língua inglesa, por conta da influência da raiz da língua inglesa que vem dos dialetos germânicos, né, da influência dos dialetos anglos, da influência dos dialetos saxônicos, a gente tem algumas palavras que permaneceram com o plural irregular, inclusive palavras que vieram do latim e têm o plural irregular por causa do latim. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Eu posso te mostrar uns exemplos? Com certeza, tem por favor. No quadro? Quadro? Vamos lá? Por exemplo, o mouse, a gente viu, né, que vai ter esse plural irregular, mice, tudo bem? Beleza. Assim como louse, né, que é um tipo de piolho, tá? E vai ser lice, tudo bem? Então você tem essa mudança sonora, estrutural da própria língua. Você tem outras mudanças, por exemplo, como na palavra child, como na palavra man, como na palavra woman, né? E como na palavra ox, por exemplo, né? Todos eles vão ter o EN como plural. Então você vai ter, ó, children como plural. Você vai ter men, uma mudança leve de som. Você vai ter women, tudo bem? E a palavra oxen. Então, essa aqui tem uma mudança muito substancial. Se você não sabe disso, você poderia achar, por exemplo, que isso aqui é um animal totalmente diferente. Sim. Você conhecia o mouse, mas não sabe o que é mais, você nunca viu isso na vida. Então, conhecer plurais irregulares faz de você um leitor melhor. Porque você pode olhar para uma palavra dessa, já que não é plural, porque não tem S. Tem umas coisas até piores, Lange. Por exemplo, a palavra sheep, que significa ovelha, o plural de sheep é próprio sheep. Beleza? Deer, que é gamo em inglês, né? Um animal de chifres. Um gamo vai ter deer também como plural. Beleza? E uma palavra por exemplo, a palavra bacteria. Na verdade, bacteria é o plural. Bacteria é o plural. O singular é bacterium. Entende? Uma palavra que todo mundo usa no dia a dia, que é a palavra data, ou então data, né, que são os dados do computador. Sim. Na verdade, o singular dela, que é pouquíssimo usado, é datum. Então, se você olha essa palavra, você pode achar que é uma coisa completamente diferente. E é o singular da palavra data. Isso ajuda você a ler melhor. Sem dúvida. Né? Faz de você um leitor mais antenado para absorver essa informação que o texto passa. Professor, agora, nesse segundo texto, nessa segunda questão, temos a utilização de um recurso chamado acrônimo. O que seria isso? É quando a gente pega algumas palavras, né, e aí a gente vai juntar essas palavras, criar uma abreviação com a primeira letra da palavra. Vou dar um exemplo daqui da nossa Universidade do Rio de Janeiro, né, o UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, aí você junta todas as palavras e criando uma só com a primeira letra de todas as palavras e cria uma palavrinha menorzinha. Isso é uma sigla. É uma sigla, é uma sigla. Então bora ver como isso funciona na questão? Vamos dar uma olhadinha, vamos lá. Tá aí na tela, questão 95 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Professor, tá contigo. Lange, vou dar uma lida primeiro sempre no enunciado, e depois a gente vai para a questão de fato, tá? Então, ali, considerando as informações do texto, a expressão bog-off é usada para... Então, assim, não deu uma super informação pra gente de nada. Ele só precisa saber pra gente o que serve, para que é o bog-off, o que essa expressão... para que essa expressão é utilizada. Então, eu tenho que buscar somente isso. Perfeito. O que isso vai significar? Foco é nessa palavra. Quaisquer outras informações são informações acessórios, são informações inúteis, são informações que vão ser utilizadas para criar os distratores. E você vai ver como é que funciona isso, tá? Ele começa assim, ó. Bug-off is used as a noun, as in, there are some great bug-offs on at the supermarket. Or an adjective, usually with a word such as offer or deal. There are some great bug-off offers in store. Só ali de cara, ele já está dizendo pra gente o seguinte, que ela pode ser utilizada como substantivo ou adjetivo, que é uma informação boba, mas através disso ele mostra que essa palavra é utilizada para dizer a ideia de oferta ou algum tipo de negociação, um deal que também tem uma ideia de oferta, tá? Então, pra que de cara é utilizada essa expressão? Tá aí. Tá aí, exatamente. Lembra que na outra questão eu falei pra vocês que a resposta tá sempre num lugar? Sim. E que o resto pode ser utilizado só para destruir a gente? Mas vamos analisar o resto porque você falou da questão do acrônimo, né? Vamos lá. Sim. When you combine the first letters of the word in a phrase or in a name of an organization, you have an acronym. Now, acronyms are spoken as a word, so NATO, North Atlantic Treaty Organization, is not pronounced N-A-T-O. Você pronuncia NATO e não N-A-T-O, beleza? We say NATO.
Bug off, when said out loud, is quite comical for a native speaker, as it sounds like an insult. Bug off, meaning go away, leave me alone, is slightly childish and a little old-fashioned. Ele pega essa expressão bug off, que é um acrônimo, que é utilizado para dizer oferta, para dizer, né, alguma coisa bacana de promoção, tudo bem? Sim. No mercado, né, num lugar de venda de alguma coisa, e fica esquisito porque lembra um phrasal verb, né, que é um verbo junto com uma preposição, um advérbio, que tem um sentido. No caso, ele tem o sentido de go away, que é mandar alguém embora, mandar alguém vazar, mandar alguém sair de perto. Seria tipo uma gíria? Seria tipo uma gíria, vamos colocar assim, tá? Mais ou menos isso, Sim, tá? não... Mais ou menos isso. A gente vai entrar em gíria, vai entrar numa outra discussão, que é slang words, da onde vê a subversão da língua, mas é bacana esse papo, mas acho que é um papo para outro dia. Beleza. Tá? Só que ele diz aqui no texto que é um termo que é um pouco infantil, childish, e um pouco old-fashioned. E essa palavra tem uma maldade aqui para criar aqui um distrator. O old-fashioned já significa que é algo que está um pouquinho ultrapassado, né? Já esteve na moda, mas hoje em dia não é muito mais utilizado. Aí ele vai, bug off is the best known of the supermarket marketing strategy. Aí ele só reforça a informação que é uma estratégia de supermercado de marketing, tá? The concept was first imported from the USA during the 1970s recession. Aí ele diz o período que isso foi utilizado, né? Onde foi mais utilizado. When food prices were very high. It came back into fashion in the late 1990s, led by big supermarket chains trying to gain a competitive advantage over each other. Consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing. Who could possibly say no? E aí ele dá informação para você da onde veio o nome, faz uma comparação com o Neiro, né, com a OTAN, diz de onde é que surgiu, que aí surgiu História na recessão. da expressão. Tudo isso para criar distratores. Quer dar uma olhada? Quero. Olha aqui, primeira coisa. Chamar alguém em voz alta. Esse voz alta vem da ideia de said out loud. Sim. Mas é dito em voz alta. Não é chamar alguém, muito pelo contrário. O bug off, ele está dizendo aqui, que é o phrasal verb, que não é o acrônimo que está interessando pra gente, Sim. é mandar embora. E é do phrasal verb, não tem nada a ver. Indicar uma recessão na economia. Ele usou a palavra recession aqui para você ficar ligado à palavra recessão e ser misled, ser mal guiado para a resposta. Muito pelo contrário, não indica recessão, ele surge na recessão, tudo bem? A estratégia. A estratégia, exatamente. É usado na recessão, tá beleza? Comprar produtos fora de moda. A palavra moda aparece aqui para você ligar o old-fashioned. Você tá vendo como esse parágrafo e esse parágrafo foram utilizados somente para criar distratores para te destruir? Sim. Para você ficar confuso? Que a resposta estava aqui. Você já sabia a resposta, né? Pedir para uma pessoa se retirar. Isso é verdade? Mas não é verdade pro acrônimo. É verdade pro phrasal verb que tá aqui. Que tá aí embaixo, que né? Tá embaixo. Não tem nada a ver com a oferta. Então, ó, anunciar mercadorias em promoção. Opa, promoção deal, né? Mercadorias, supermercado, offer e por aí vai. Então, a resposta pra gente aqui, ó, é anunciar essas mercadorias em promoção. Tudo bem? Professor, eu tinha que saber antes o significado dessas palavras ou expressões, bug off, por exemplo? Não, de maneira nenhuma. Ele explica o bug off acrônimo para oferta aqui no primeiro, que é o que ele quer saber, e ele só faz uma comparação sonora com o bug off verbo que vem aqui embaixo. Mas você não precisa saber, porque ele explica os dois para você. Aliás, o ato dele te explicar aqui embaixo é que criou aquele distrator do sentido de pedir para uma pessoa se retirar. Sim. Ele te explica e te dá essa resposta aqui. Essa informação é uma informação verdadeira? Mas é uma informação verdadeira acerca do verbo, não acerca do termo utilizado como substantivo ou adjetivo. Percebe isso? Você dá com a mão e tira com a outra. E percebe que ele, quando ele diz que é um substantivo e um adjetivo, e aqui embaixo ele vem com pedir, né? Já vem com verbo, já vem para te confundir mesmo de fato. Você falou do acrônimo, e é muito legal porque a língua inglesa, cada vez mais, ela cria acrônimos ou siglas ou diminuições de palavras para criar termos novos, né? Palavras novas, né? Neologismos, termos que... Ou então juntar e criar slang, né? E algumas palavras já não são nem mais slang, são nem mais gírias, são palavras dicionarizadas que vieram de acrônimos. Você sabia disso? Não, tipo Vai que um cartão aparece e vem com uma palavrinha dessa que, na verdade, são 3, 4 palavras juntas e você não conhece, acha que é uma palavra absurda. Tem que Você ter já que viu algum desse? Tipo, não sei, LOL. Beleza, então LOL, né? Você quer que eu te mostre algumas pra galera de casa ficar ligado? Pode ser? Bora, por favor, vamos lá. LOL, tá?
que é o laughing out loud, que indica risada muito alta. Já é uma palavra de fato, deixou de ser simplesmente o slang, foi dicionarizado pelo dicionário de Oxford, tá? Já foi aceita. Você tem, por exemplo, ó, o ASAP, ou então o ASAP, né, que é as soon as possible. Eles utilizam na própria fala. Eu quero que você faça isso aí, ASAP. Então, ASAP, mais rápido possível, né? O YOLO, tá? O YOLO tá para ser dicionarizado ou não, que na verdade é you only live once, você só vive uma vez, né? Então imagine você que você tem um cartoon em que duas pessoas estão conversando e elas estão utilizando esses termos que nascem dessa ideia de acrônimo, nascem dessa ideia de diminuição, de você pegar palavras e pegar as iniciais delas e criar palavras novas. Algumas já foram dicionarizadas e é legal o pessoal ter atenção. Tipo, Bay, né? Bay também, se não me engano. E por aí vai, exatamente. Então, se você utiliza muito a internet, vai que cai um texto que mostra como é um tweet, né? Que é uma palavra que também não existia e passou a existir, né? E palavras engraçadas, como palavra como hangry, né? Que é a união de hungry com U com a palavra angry, né? Que é quando você tá com raiva porque tá com fome, né? Então essas palavras, adorkable, né? Que é adorable in a dorky way, né? De um jeito meio bobalhado, né? Que você é adorável. Então são palavrinhas que não existiam e passam a existir, e algumas são de fato dicionarizadas e elas podem aparecer num texto e aí da prova, e é legal você conhecer, aumentar seu vocabulário. E chegou a hora do nosso Momento Pop Prof. O inglês é um idioma falado em todos os continentes, certo? Certo. Consequentemente, são os mais variados sotaques. Aí, tranquilo. Então façamos os exercícios. Para começar, primeira frase em inglês que vier na sua cabeça. Nice to meet you. Quero ouvir essa mesma frase, só que com sotaque britânico. Fácil, né? Começa devagar. Nice to meet you. Australiano. Nice to meet you. Meio fechadão, assim, meio complicado. Indiano. Se for uma palavra com R, ficou mais fácil. You are my friend. You are my friend. Fica mais fácil fazer o you are my friend. Fica mais fácil. You are my friend. Fica meio assim. Bora então pro modo difícil aqui. Hashtag pânico. Jamaica. Jamaican English? Impossível. Tem um termo de Jamaican English que eu dei uma aprendida, tá? Que é what a one. É mais ou menos como se fosse what's going on, what's up. Tá tentando me enganar, mas eu ainda prefiro. Eu quero ouvir a frase inicial. Not to meet ya, sei lá. Hong Kong. Mas aí a gente tem que fazer o olhinho também. Não. Not to meet ya. Guiana. Com todo respeito, a gente mal lembra que esse lugar existe, né? É impossível fazer isso. I'm so sorry. There ain't no way. De jeito nenhum. Esse foi Daniel Sanches aqui no nosso Momento Pop Prof. Reta final pro Enem. Tamo aí, né? Qual é o seu conselho pra galera mandar bem na prova? Um conselho agora, assim, de última hora. Pega essas fontes, pega as questões antigas, faz todas, tá? Faz as questões antigas todas. Preferencialmente, claro, dá esse foco nas últimas provas, né? Não deixa de pegar as segundas aplicações, PPL, alguma coisa assim. Pega tudo, faz, erra, acerta, vê onde errou, vê por que errou, vê as fontes que foram utilizadas, que palavras se repetem, né? Essa palavra do mais, do mouse já apareceu algumas vezes. Uma vez eu falei com você sobre o sufixo less, né? Do homeless, que é uma palavra que aparece o tempo todo, né? Presta atenção que o tempo verbal que mais aparece é o passado, o simple past, porque a maioria dos textos vem falando de coisas que foram feitas, foram descobertas, aconteceram, e não o passado é muito importante, então você vai focar na gramática, foca nesse lado, né? Preste atenção nesses detalhezinhos. Lê textos que não vão muito além de fevereiro, março, porque a prova já está feita, não adianta você ler assuntos, né, recentes, tão de recentes. agora, não adianta, porque o texto não vai cair. O assunto pode cair, mas aquele texto não. Então você tem que olhar mais para trás. Fica ligado nisso. Escuta música? Tá, mas escuta música com algum propósito, né? Música que tem alguma informação social. Não adianta você ficar ouvindo romance agora, né? Se você vai escutar música, escuta uma música que tem alguma mensagem interessante, né? Porque é isso que o Enem traz quando traz suas musiquinhas. Professor, muitíssimo obrigado. My pleasure, dude. Muito. Volte sempre, né, professor? Bom, o Hora do Enem fica por aqui. Até a próxima. Momento Pop Prof. Não adianta ficar triste, não. Fica triste, não.